Bom, vamos dar início então. Boa tarde a todos. Vamos já dar o início, vamos não atrasar muito em termos do início. O pessoal está entrando ainda na sala, mas a gente já vai começar, porque nós estamos em véspera de feriado, não queremos atrapalhar a viagem depois de ninguém, ainda temos um assunto muito interessante a ser debatido no dia de hoje. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Sérgio Oliveira, boa tarde Ciro Boccuzzi, boa tarde a toda a audiência. Sejam bem-vindos ao nosso sexto webinar pré-evento do Smart Grid Forum, que vai ser realizado presencialmente no final do mês de novembro, nos dias 29 e 30, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Vai ser um evento de 2 dias, o programa já está totalmente fechado, os senhores poderão acompanhar no site do evento, www.smartgrid.com.br, onde os senhores poderão ver toda a parte da configuração já do programa, com a presença de destacados profissionais. O Ciro vai dar detalhes específicos da parte da configuração do programa, e nós estamos praticamente trabalhando intensamente no Smart Grid há 1 ano e meio, porque era para ser feito o evento presencial no ano passado, e em razão do problema do Covid, nós tivemos que adiá-lo, e estamos realizando presencialmente agora no final do mês de novembro. Claro que para não ficarmos fora do contato com o nosso público, com as necessidades de mostrar o que estava acontecendo do ponto de vista de tecnologia, nós realizamos vários webinars desde o final do ano passado. Esse é o 6º, ainda teremos mais um 7º que vai ser realizado agora no dia 25 de novembro, e com assuntos e com temas de muito interesse, de muita novidade em relação às tecnologias para o segmento de redes inteligentes de energia elétrica. Um detalhe importante é, durante a apresentação, nós vamos ter a apresentação, o Ciro vai fazer todo o detalhamento, mas é importante que os participantes tenham uma participação ativa, formulando perguntas no transcorrer da apresentação do nosso palestrante. E, para tanto, vocês têm um ícone aí embaixo chamado Question and Answer, vocês podem acionar durante toda a apresentação e efetuar as suas perguntas, que ao final da apresentação nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, que será moderado pelo Ciro, e ele vai fazer, então, a leitura dessas perguntas e vai passá-la ao nosso ilustre palestrante. Tá? Então, já para não atrasar, então eu vou passar a palavra inicial ao moderador dessa sessão, que ele é o presidente do Fórum Latino-Americano de Smart Grid e também presidente da EcoE, o Ciro Vicente Boccuzzi. Ciro, a condução é sua para dar detalhes sobre a nossa próxima palestra e apresentar o nosso ilustre palestrante, o Dr. Sérgio Oliveira. Tá bom? Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao Ciro. Muito obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela audiência, né? Como o Júlio falou, eu sou o Ciro Boccuzzi, presidente do Fórum, e vou moderar a reunião de hoje, né? Gostaria inicialmente, então, de apresentar e agradecer ao nosso convidado, o Sérgio Oliveira. O Sérgio, ele é diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina da Locusville. Ele vai apresentar um tema de muito interesse, que é todo o ciclo de gestão de ativos feito de maneira digital. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas antes de passar para a palestra em si, eu gostaria de iniciar e dar algumas informações e falar poucas palavras sobre o Fórum Latino-Americano de Smart Grid, né? O Fórum ele foi criado há 14 anos com o objetivo de colocar em prática e viabilizar novas tecnologias e inovações em energia. Só um minutinho, eu estou sozinho aqui. Peço desculpas. Viabilizar novas tecnologias e inovações em energia de modo sustentável no Brasil e nos países da América Latina. O Fórum ele é uma iniciativa colaborativa e um veículo neutro, independente e inclusivo para mobilizar a mais ampla matriz de interessados possível. Nós estamos falando de investidores, de empresas de tecnologia, de consumidores de energia, né? Então, quer dizer, todo o rol de interessados nessa modernização é objeto de atenção do Fórum, né? Diferentemente de outros
outras entidades que focam interesses específicos, né? Nós somos neutros. Nós temos um foco em articulação e síntese, e a gente busca desenvolver uma colaboração global com outras entidades com esse mesmo foco de modernização dos serviços de eletricidade. A gente tem um vínculo muito estreito com várias outras entidades que existem no mundo nessa área e atuamos numa perspectiva orientada para negócios, para a implantação dessas tecnologias inovadoras. A gente defende que essa transformação de tecnologia se dê de uma forma sustentável, ou seja, os sistemas atuais eles têm que ser substituídos progressivamente dentro de parâmetros técnicos, econômicos, ambientais, políticos, legais, sociais. Então, a gente quer realmente ter uma visão holística, né, de como fazer essa transição. E, por isso, já há 14 anos, as conferências do Fórum sempre fornecem uma orientação e pauta para a ação dos governos, dos reguladores, das empresas de energia e também dos fornecedores de tecnologia e outras partes interessadas que acompanham o Fórum. Porque nós estamos discutindo com a sabedoria internacional, né, fazendo parte de uma grande comunidade internacional, sobre os passos que são necessários para dar para que essa modernização aconteça de verdade aqui no Brasil e na América Latina. Inclusive, as conferências do Fórum, elas já fazem parte do circuito mundial de conferências importantes desse tema no mundo, né? Existem organizações que divulgam essas conferências e aqui na nossa região o Fórum é a entidade de referência para discutir esses temas, né, e subsidiar governos. O 13º Fórum Latino-Americano de Smart Grid, portanto, ele vai ser realizado presencialmente nos dias 29 e 30, como o Júlio falou, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. E essa edição, em especial, tem apoio oficial da ANEEL, da Anatel e do CPEL Eletrobras. E o nosso tema vai ser discutir a digitalização dos sistemas de energia e a modernização do setor no Brasil e na América Latina. O programa desse webinar, desse fórum presencial, ele já está praticamente fechado. Eu sugiro que os interessados deem uma olhada no nosso site www.smartgrid.com.br. Nós vamos começar com uma primeira sessão de autoridades, onde nós vamos ter várias autoridades aí do setor discorrendo sobre visões e ações recentes que estão em curso, inclusive, né? Vamos começar com as boas-vindas do ministro Bento Albuquerque, e depois várias autoridades como CCEE, ONS, ANEEL, vão estar falando a respeito desse trabalho de modernização em curso, né? Vamos ter um segundo painel, onde teremos a discussão de reguladores aqui da América Latina. Vamos ter representantes do Chile, da Colômbia, da Argentina e também da ANEEL. Esse painel está sendo coordenado pela Agência Nacional de Eletricidade. Depois, ainda no primeiro dia, teremos um painel de altos executivos, né, que estão à frente de grandes empresas do setor, discorrendo sobre as suas visões. E, no final do dia, vamos ter um painel específico sobre inovações regulatórias que estão sendo implementadas em algumas empresas. Então, vão ser distribuidoras mostrando cases, né? No segundo dia, teremos um painel de inovações e depois, no resto do dia, vamos ter um verdadeiro roadshow de tecnologias, onde a gente vai conhecer o que de mais avançado existe nessa área de redes inteligentes e eletricidade digital, né? Gestão digital de sistemas, né? O tema desse webinar, portanto, ele está totalmente ligado ao escopo, né, do evento. O tema vai ser construção digital e seu impacto positivo na infraestrutura da indústria de energia elétrica, né? Ou seja, como as distribuidoras podem digitalizar a gestão de ativos desde o projeto até a desativação ou substituição, né? Então, o Sérgio ele vai nos brindar
sobre uma plataforma extremamente avançada, a melhor da classe, em termos de tecnologia de ponta, sobre a gestão digital de ativos, do ciclo de ativo das empresas, né? E antes de eu passar definitivamente a palavra para o nosso palestrante, né, eu gostaria de avisar a todos os participantes para que vocês façam suas perguntas no ícone Q&A, no transcorrer das apresentações. Eu vou estar aqui acompanhando e eu vou estar selecionando as perguntas e vamos estar respondendo ao final da apresentação. Tá bom? Sérgio, eu acho que eu já falei demais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e passar a palavra para você para a gente discutir um pouco como é que a gente pode fazer uma gestão eficaz dos ativos aí de empresas de infraestrutura com a construção digital. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado a você, Ciro. Primeiramente, você nunca fala demais e sempre fala coisas relevantes, então não se preocupa por essa parte. Eu é que te agradeço ao Júlio e a toda a organização do Fórum Latino-Americano de Smart Grid pela participação nesse webinar, fazendo um reforço que a gente também está participando lá do evento presencial, estaremos lá com vocês e encontrando toda essa comunidade, todas as pessoas importantes desse setor, passando um pouquinho mais da informação que a gente tem sobre o setor e colaborando, né, para que as empresas conheçam um pouco mais da nossa tecnologia, das tendências nessa área para as empresas de energia elétrica em geral, e compartilhando aí um pouquinho do que a gente tem feito no mundo, em algumas empresas, com o mercado brasileiro também. Bom, começando aqui a nossa palestra, falando um pouquinho da agenda, né? Quando a gente fala de digitalização dos processos de construção, da digitalização da gestão dos ativos, a gente basicamente está falando de inovação, e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dessa inovação, né, de como inovar. A gente vai transcorrer um pouco sobre os processos atuais na indústria e o impacto positivo da adoção de uma plataforma de gestão de construção digital. E, ao final, a gente vai falar um pouquinho da LocusView e de um caso de sucesso que a gente tem aí, de uma empresa do setor, para compartilhar com todo mundo o desafio que eles tinham, como utilizaram uma plataforma como essa e quais foram os benefícios que eles obtiveram com essa adoção. Bom, alguns desafios do setor elétrico, obviamente que aqui eu estou falando para quem vive com isso, vocês conhecem disso até muito melhor do que eu, então vou passar rapidamente aqui, mas alguns dos desafios do setor elétrico, obviamente que é a demanda crescente, somada a alguns riscos, já seja por mudanças climatológicas, já sejam por outros riscos de outras origens, mas, enfim, um dos grandes desafios é como o setor lida com a demanda crescente de energia. Outros desafios relacionados a mercado livre energético, concorrência, outras fontes de energia, assim por diante. Um outro grande desafio que as empresas do setor vivem, obviamente, que é como fazer, né, como aumentar a infraestrutura e como modernizar a infraestrutura, que é parte do que a gente vai rever durante a apresentação e, sem dúvida nenhuma, parte importantíssima da agenda do Smart Grid, do Fórum Latino-Americano de Smart Grid. E também a substituição de ativos por aging, né? A gente sabe que muitas das infraestruturas atuais, elas já começam a ter a necessidade da substituição de muitos dos ativos pelo tema de aging e tudo que implica, né? Muitos deles sem a informação registrada de maneira correta e assim por diante. Bom, quando a gente fala de inovação, eu gosto de citar o Roger Van Wijk,
que basicamente ele é um fabricante de brinquedos, uma das pessoas que também um dos expoentes dessa parte de inovação no mundo, que tem alguns livros publicados nessa área, e uma citação bem interessante onde ele menciona, né, que não é possível resolver problemas de hoje com as soluções de ontem. A gente costuma dizer que efetivamente o que era bom nos processos e que atendiam os problemas de ontem não necessariamente vão resolver os problemas que nós temos hoje em dia, e está bem relacionado com o que menciona aqui o Roger Van Eeden. Quando a gente fala de inovação, a inovação, ela obviamente está presente no nosso dia a dia, em graus diferentes. E quando a gente olha as indústrias, a inovação em diferentes indústrias, ela tem uma adoção em velocidades distintas, e hoje a gente vê, por exemplo, em empresas de tecnologia, de comunicação, elas normalmente têm a inovação muito presente em seus processos, assim como a indústria de mídia também, hoje está bem digitalizada, normalmente seguem fortemente e com uma rapidez bastante grande quando a gente está falando em termos de inovar. A área de finanças ela é uma terceira área que vem crescendo em termos de adoção de ferramentas que ajudam na inovação. Quando a gente começa a entrar na área de manufatura e principalmente na área de construção de infraestrutura, é onde a gente vê que a inovação ou a adoção de ferramentas para a inovação, ela começa a ser um pouco mais quebrada. Não é que não se utiliza, mas normalmente ferramentas que são muito específicas e não necessariamente estão conectadas entre elas, o que dificulta bastante no ganho de produtividade. Quando a gente fala de ganho de produtividade, tem um estudo da McKinsey justamente sobre essa questão da adoção de inovação, digitalização, versus a produtividade. Aqui no gráfico da esquerda a gente pode ver, conforme vai passando o tempo, algumas indústrias que adotam a digitalização, e a gente pode ver claramente que, por exemplo, construção é uma das que está por último, né? Então, e vem perdendo espaço, a construção lá. E quando eu falo construção em geral, ela vem perdendo muito espaço em termos de digitalização e de produção por falta de digitalização. Quando a gente olha, por exemplo, as empresas, as concessionárias de serviço, que em sua maioria é o público que a gente está falando aqui hoje, está mais ou menos na metade do gráfico, mas não necessariamente no setor de construção ou de infraestrutura. Quando a gente olha o gráfico da direita, é uma situação similar, né? A gente vê que no gráfico da direita, que fala mais em aspectos de digitalização de ativos, a gente vê novamente construção nas últimas posições e utilities, as concessionárias de serviço, mais ou menos na metade do gráfico. O que acontece aqui? Em aspectos gerais, as concessionárias elas têm adotado diferentes tecnologias, têm digitalizado muitos dos processos, mas quando a gente olha dentro das concessionárias, de uma maneira geral, obviamente que a gente sabe que tem algumas concessionárias de serviços que adotam mais a digitalização, outras que adotam menos, mas na média do setor, quando a gente olha a construção de infraestrutura dentro das concessionárias de serviço, a gente vê que não é muito diferente do que a gente vê no gráfico de construção em geral. O que aconteceu, o que vem acontecendo nesses últimos anos, e quando eu falo últimos anos, são esses bem recentes, é que a indústria de construção, e aí mais construção civil, alguns setores de construção civil, eles têm adotado algumas ferramentas
como o Building Information Modeling e algumas outras ferramentas de digitalização de alguns processos, e que começam a impactar também os setores de construção de infraestrutura dentro das concessionárias, né? A gente já vem falando bastante de um tema que é o Digital Twin, o gêmeo digital da infraestrutura. Mas como a gente vai ver hoje, apesar do termo ele não ser algo tão novo, a forma de implementar muitas vezes deixa brechas e que podem ser melhoradas. Ou seja, a gente tem uma grande área de oportunidade quando a gente está falando de construção de infraestruturas dentro da indústria de concessionárias de serviço, especificamente aqui hoje falando da indústria de energia elétrica. O processo normal, que a gente vê normalmente num típico fluxo de trabalho, é esse, né? O desenho, a construção e o fechamento do projeto. Então, dentro da área de engenharia, quando as empresas começam a pensar no projeto, normalmente já se utiliza muitas ferramentas digitais, né? Tem muitas ferramentas de mercado que a área de planejamento começa a utilizar. E, obviamente, que muitas dessas empresas também já têm a adoção, por exemplo, de sistemas de SAP ou alguns outros ERP que se utiliza, onde você pode fazer a exportação. As empresas normalmente fazem exportação da lista de material para fazer o orçamento de um planejamento de uma construção ou uma substituição de um determinado ativo. Dentro desse fluxo normal de trabalho, de alguma forma, esse pacote de trabalho ele entregue para a área de construção, e a área de construção, normalmente, ela é composta por distintas entidades, distintas equipes, que podem ser internas ou podem ser de empreiteiros terceiros, que são as equipes que vão executar aquele projeto, né? Então, desde da abertura de uma trincheira, né, uma vala para quando a gente está falando de uma estrutura subterrânea ou a instalação de estrutura de suporte, postes, torres, quando a gente está falando de uma estrutura aérea. E uma vez finalizada essa construção, o que a gente tem na outra ponta são os sistemas de registro desses ativos, né? E aí a gente está falando desde sistemas avançados de gerenciamento de distribuição, ferramentas como um GIS, né? O sistema georreferenciado que normalmente as empresas utilizam para guardar ou para armazenar a informação sobre a sua infraestrutura, e ferramentas contábeis, aí tanto da gestão de mão de obra, quanto da gestão de materiais, que normalmente as áreas financeiras dessas empresas utilizam essa informação para poder fazer o pagamento de empreiteiros terceiros, para poder fazer toda a parte de gestão do material. De uma maneira geral, esse é digamos assim, o fluxo de construção que a gente normalmente encontra. E o que em termos de tecnologia ou de adoção de inovação, o que a gente vê é que na primeira parte aqui, né, quando a gente está falando da parte de engenharia, do planejamento, como eu comentei, essa área já tem adotado muitas ferramentas digitais, e na outra ponta também, né, a gente já vê muitas empresas utilizando seus sistemas de GIS, comerciais ou proprietários, muitas empresas já utilizando sistemas de gestão de supply chain, mas na metade do processo, o que a gente encontra, quando a gente está falando da construção, é talvez a parte menos digital de tudo isso. Então, o que a gente tem de um lado, as ferramentas, o projeto ele é feito digitalmente, se constrói um pacote de início de trabalho, e esse pacote, quando ele é enviado para construção, ele é enviado em papel, ou muitas vezes se utiliza
aplicativos desconectados, né? Vai dentro do pacote inicial do trabalho, de trabalho, vai talvez o sketch, o croquis do que tem que ser construído, alguns formulários de construção, os certificados de autorizações, e às vezes alguma informação em Excel e tudo mais. Durante toda a construção, todos os dados que são coletados durante a construção, eles também são coletados de maneira manual, né? Não é incomum, infelizmente, a gente encontrar o registro de ativos sem uma determinada referência geográfica, de geoposição. É normal a gente encontrar, muitas vezes, um determinado croquis feito à mão e que depois, antes de chegar no fechamento, já seja um empreiteiro, a contratada ou equipe interna da concessionária, fazendo todo o trabalho, o retrabalho de digitalizar essa informação para gerar relatórios de fechamento desse projeto e exportar essa informação para os distintos sistemas de registro. Então, existe essa brecha, existe esse gap bastante importante quando a gente está falando de digitalização em um processo de instalação de ativos ou de substituição de ativos dentro dessa área. O que isso basicamente leva, quando a gente está falando das limitações dos processos atuais? Primeiro tema é a forma como esse pacote, como eu mencionei, esse pacote de trabalho, ele chega até a execução, até a contratada. Então, as pessoas, ou a empresa terceira, o empreiteiro que recebe essa informação, ou a equipe interna que recebe essa informação, tem que buscar interpretar ao máximo possível o que está sendo orientado durante a construção, e quando essa equipe começa a execução, é como eu falei, muitas vezes os locais dos ativos eles são desenhados à mão, o dimensionamento ele é feito à mão, sem nenhum tipo de GPS de alta precisão ou alguma ferramenta que possa viabilizar a validação do material a ser utilizado naquela construção, sem a possibilidade de uma visibilidade, de um acompanhamento em tempo real sobre qualquer tipo de medida de segurança ou de conformidade. Todas as medidas elas são reativas e não durante a execução. E no final, no processo de revisão e aprovação, existe aqui uma limitação bastante grande. As empresas elas acabam tendo que ir a campo para verificar ou fazer auditoria do trabalho executado, acabam não tendo uma visibilidade da qualidade da execução do trabalho, os processos de reconciliação de materiais utilizados em um determinado projeto, ele é lento, ele depende muito de processos manuais, e normalmente esses processos manuais causam atrasos em fechamentos do projeto. Então, a gente tem vários gargalos que não somente colocam em risco a questão do tempo e do custo daquele projeto, mas também a integridade de dados, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de reportar os ativos em um sistema GIS, um digital twin, né, um gêmeo digital daquela infraestrutura, se eu começo com dados quebrados ou dados não íntegros, ao final do dia, a informação que eu tenho no meu sistema, ainda que seja digital, ela não reflete a realidade, né? E qual que é o grande benefício em termos de gestão dos ativos digitalmente? A parte de cumprir com os requisitos, os requerimentos regulatórios, é efetivamente diminuir
o risco, já seja durante a manutenção preventiva, a manutenção realizada por terceiros, e agilizar, né, toda essa gestão de uma maneira geral. Então, o que a gente busca quando a gente fala de inovação no processo de construção é mudar essa realidade que a gente vê aqui no meio, né, mudar esse processo manual, desenhado, sem a coleta de das informações georreferenciadas, para um processo totalmente digital. Aqui a ideia é que a gente possa criar, ou como objetivo final, buscar essa conexão entre o planejamento, que, como a gente estava revendo aqui anteriormente, já em muitos casos é realizado em uma plataforma digital, passando por toda a construção com coleta de informação e com comunicação entre campo de obra e escritório sendo realizada de maneira digital, em tempo real, até o fechamento automático desse projeto, com a geração de reportes, com a geração de relatórios, que eu consiga integrar digitalmente aos sistemas de registro. Quando a gente faz isso, a redução de erros por processamento manual, por processamento humano, diminui bastante. Assim como também o tempo de execução e o custo de execução de várias partes desse processo, né? Então, qual seria o fluxo de trabalho ideal quando a gente está falando de inovação? O fluxo de trabalho ideal, quando a gente está falando dessa visão, ou dessa visão que nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre construção digital, é que desde a engenharia, ou desde do planejamento dessa, já seja uma obra de expansão de infraestrutura, uma ampliação da rede, a conexão de novos clientes, ou, inclusive, ordens de trabalho de substituições de ativos, que quando esse pacote ele seja trabalhado pela engenharia, que já se possa carregar toda a informação de maneira digital. Então, você imagina que ao invés de ter que levar uma folha com autorização para a realização daquela obra, um croquis, um Excel ou um formulário com o material a ser utilizado, com os procedimentos, eu possa enviar para campo um pacote de trabalho digital. E que cada pessoa ou cada equipe que recebe esse trabalho, ou recebe esse pacote, ele dentro da aplicação ele possa ver todos os detalhes que ele necessita para fazer a execução do trabalho, inclusive mapa de referência, inclusive a existência ou não de estrutura de suporte. Então, a gente sabe que, como a gente revisou um pouquinho antes também, que existem diferentes equipes que vão efetuar o trabalho. Então, imagina que uma primeira equipe, em um caso de uma expansão nova de infraestrutura, vai para um bairro novo e a primeira coisa que eles têm a primeira equipe de trabalho que vai fazer, assumindo que seja uma instalação subterrânea, é abrir a trincheira, é abrir a vala. Então, vai vir uma equipe que vai receber digitalmente a informação sobre o que ela tem que fazer, passando por quais ruas, especificando qual tipo de vala que ela tem que abrir, especificando qual tipo de terreno que foi verificado em um levantamento, que inclusive pode ser feito com a mesma ferramenta de construção digital. E, uma vez executado esse trabalho de abertura de vala, essa equipe automaticamente ela sobe os dados de captura dessa vala que foi aberta, com referência georreferenciada, com um GPS de alta precisão, e de acordo com que ela vai abrindo essa vala, automaticamente o engenheiro responsável que está no escritório, ele consegue ver a execução
ele consegue visualizar a execução desse trabalho, ele consegue ter a visibilidade não somente do andamento, do progresso dele, mas também da informação que está sendo passada. Ao final desse trabalho, essa equipe de campo, ela submete ou ela atualiza essa informação, e essa informação ela serve de base para a segunda equipe que vai entrar, que vai ser a equipe que vai passar os conduítes, os dutos, ou o material que venha na sequência. Assim como a terceira equipe que vai passar os cabos, assim como quem, no final, vai fechar essa vala. E a cada execução, o registro dessa execução, o registro dessa construção, ela retorna para dentro do escritório de maneira automatizada, com uma fidelidade e uma integridade de dados bastante grande, né? Como eu comentei, existe essa integração, como, por exemplo, ferramentas como um GPS de alta precisão. E no final da execução, no final daquele projeto como um todo, esse mesmo pacote de fechamento digital, e aqui vocês podem tá observando conforme eu vou falando, que dentro desse fluxo de trabalho ideal, a gente em nenhum momento falou sobre o uso de papel. Então, dentro dessa linha digital integrada, ao final, eu gero reportes ou, através de integrações, levo diretamente os dados para o GIS, atualizando a infraestrutura da concessionária, levo a informação para os sistemas de gerenciamento de distribuição e também levo informação sobre reconciliação de materiais de acordo com o que foi aplicado. O que a gente ganha com isso? O tempo total de projeto ele acaba sendo reduzido, porque eu tenho um fechamento digital, né, desse projeto. A qualidade de dados ela é muito maior, porque eu elimino processos manuais, eu elimino a entrada de dados por pessoas que efetivamente podem cometer erros, né? Então, a gente elimina essa possibilidade e tem um ganho brutal de eficiência, né? Então, evita que os supervisores vão a campo para poder fazer qualquer tipo de auditoria, vistoria ou aprovação daquele projeto. Desde o escritório, eu posso, inclusive, gerenciar mudanças de desenho solicitadas pelo campo, né? Então, a informação ela vem de maneira muito mais fluida, a comunicação entre campo e escritório ela passa a ser totalmente digital também. Bom, quando a gente vê aqui alguns drivers, né, que a gente já tinha comentado os desafios, aqui alguns drivers de mercado que são críticos para a infraestrutura de energia elétrica. A gente tem visto a questão da adoção de ferramentas de distribuição, de gestão de distribuição, a modernização do grid, que passa pelo que a gente está falando, a resiliência do grid também, e prevenção de incidentes, incêndios, tormentas, etc. Alguns outros desafios incluem essa questão do envelhecimento da infraestrutura, a escassez de mão de obra especializada é algo que em alguns mercados a gente já começa a ver, e obviamente que há a questão da legislação, regulamentação para a precisão de infraestrutura, principalmente quando a gente está falando de subterrânea. A gente sabe que no Brasil, algumas, por regulamentação, é necessário incluso o reporte correto, né? Ideal, seria o reporte correto e fiel da infraestrutura física. Aqui são alguns drivers que a gente vê. E para a gente atingir tudo isso, o que é necessário, né? Obviamente que uma melhor eficiência operacional, uma redução de risco e a eficiência financeira. Então, de uma maneira geral, né, falando da questão da inovação
dentro desse setor de construção, o que a gente vê é a necessidade efetiva de uma adoção de uma plataforma de gestão de uma construção digital. E é basicamente o que a LocusView oferece, né? A LocusView, ela é uma empresa que basicamente, né, antes da gente começar a entrar em mais detalhes da solução, falando um pouquinho da empresa em si, a LocusView é uma empresa global de tecnologia. Ela é uma empresa totalmente focada em concessionárias de serviço e setor de energia. Hoje, a gente já trabalha com mais de 20 das grandes concessionárias, das maiores concessionárias nos Estados Unidos. Mais de 5.000 equipes de campo começam todos os dias utilizando a solução para o registro dos ativos, para o registro da construção e da expansão das soluções. E um dado que é bastante interessante, algo que causa bastante orgulho para a gente, é que hoje, desde a criação, em 2014, da LocusView até hoje, a gente tem uma retenção de 100% dos clientes. Isso quer dizer que, normalmente, as empresas elas adotam uma plataforma de construção digital e adotam uma LocusView para um caso de uso específico, para uma questão específica, e ao longo do tempo acaba aumentando a nossa participação dentro dos processos internos. E até hoje, desde que a gente começou, a gente não teve nenhum cliente que começasse a utilizar a solução e que, por alguma razão, nos dissesse, sabe o quê? A solução não me atende ou não é relevante e eu gostaria de cancelar o contrato. 100% dos clientes que começaram com a gente, eles estão com a gente até hoje. Bom, falando um pouquinho do fluxo de trabalho da LocusView em relação ao que a gente estava comentando de um fluxo de trabalho ideal para a área de construção. Dentro da plataforma da LocusView, a gente tem uma interação com as principais áreas envolvidas com a construção ou a manutenção de ativos. Inicialmente, a nossa solução ela tem integração ou tem a possibilidade de receber todos os dados do projeto em um único pacote de trabalho digital. É possível que seja feito não somente a construção, mas inclusive num passo antes o levantamento físico, antes do desenho de um projeto. Isso pode vir para dentro da área de engenharia novamente, validado, volta para campo como um projeto de construção. Se integra ao GIS que a empresa já tenha, e é possível eu receber nesse pacote digital toda a informação que vai para campo, desde a lista de materiais aprovadas especificamente para aquele projeto ou para aquela ordem de serviço, todas as licenças, normas e procedimentos, todos os formulários de início de trabalho, que nos dá a possibilidade de uma padronização. Então, não importa muito a diferença de experiência entre o time que está ali efetuando o trabalho, a gente tem uma padronização. Passando pela construção, onde todos os dados eles são coletados de maneira digital, através de um aplicativo móvel, integrado a um GPS e a um leitor de código de barras que auxilia na questão, por exemplo, de validação do material que está sendo utilizado e da rastreabilidade, validação e reconciliação daquele material. Até formulários de inspeção, listas de verificação, ou seja, todo o controle que é feito e todos os dados que são capturados em campo. Depois eu tenho, desde o escritório, um acompanhamento em tempo real, inclusive com uma configuração de informações como, por exemplo, alertas de atenção e violações,
E também recebo as solicitações de mudanças de projeto, por exemplo, para voltar para campo com a autorização referente àquilo. E, por último, eu tenho um relatório de fechamento eletrônico, onde, nesse relatório, eu tenho todos os dados que são necessários para uma exportação direta ou uma integração com os sistemas de registro. A filosofia principal da LocusView é a de ter a construção digital totalmente integrada, de ponta a ponta, como a gente reviu. E um dos fatores importantes é que todo o desenvolvimento dessa solução ela é focada principalmente no usuário de campo, na pessoa que vai utilizar a solução móvel em campo, né? Então, a gente vê, por exemplo, sempre tem uma questão aqui que é sobre a diferença de equipes ou de experiência entre as diferentes equipes. Muitas vezes as empresas utilizam 2, 3, 30 empreiteiras diferentes para fazer os seus projetos. Então, com esse tipo de solução, a gente consegue padronizar, consegue ter os mesmos processos, independente do tipo de experiência ou do nível de experiência de cada uma das equipes que estarão trabalhando nesse projeto. E a gente consegue produtizar, colocar dentro do produto as melhores práticas do mercado, sem perder a possibilidade de configurações individuais para cada empresa. A ferramenta ela tem efetivamente um alto nível de configuração. Os principais valores é eficiência de CAPEX, onde a gente consegue que os times instalem e substituam ativos de maneira muito mais rápida, o que se traduz em uma economia tanto de custo quanto uma economia de tempo também. Se reduz o custo e se reduz muito os riscos, né? Através dessa melhor qualidade de dados. Aqui embaixo, alguns dados importantes que foram obtidos por clientes nossos, né? Esses dados, a gente tem vários casos de sucesso, a gente vai rever rapidamente um aqui hoje, mas independente desse caso que a gente vai ver hoje, alguns pontos que a gente já observou vindo de clientes, normalmente são 90% da redução do tempo necessário para fazer uma reconciliação de material, 70% de redução no ciclo do projeto em determinadas áreas, 50% de redução de custo na coleta de dados de campo, quando a gente compara com, por exemplo, a coleta de dados de alta precisão versus a coleta de dados utilizando topógrafos, e 20% de economia de tempo com os fechamentos dos projetos mais rápidos e redução da inatividade de campo. Aqui um resumo dos principais benefícios. Essa apresentação, como o Ciro e o Júlio já comentaram, vai estar disponível para vocês para que vocês possam baixar depois, mas de qualquer forma, esse gráfico aqui ele nos mostra de maneira bastante clara quais são os benefícios que a solução da LocusView de construção digital pode apresentar. Bom, falando rapidamente aqui de um caso de sucesso que eu separei para a gente revisar hoje, a gente tem muitos outros casos e a gente pode compartilhar com vocês com todo prazer. Esse primeiro, o que eu vou mostrar hoje é o da VPI. A VPI ela é uma empresa do grupo Charge nos Estados Unidos e é uma empresa de construção, de serviços de construção e de serviços de OEM para empresas de energia, empresas de serviços públicos nos Estados Unidos. A VPI ela recebeu um requerimento de uma execução de um projeto de uma infraestrutura interestatal, né, que passava por mais de um estado. Esses requerimentos quanto ao projeto foram exigidos pelo cliente eram novos dentro de um processo. Ela já estava acostumada a trabalhar com esse cliente, mas o cliente
apresentou novos requerimentos, entre eles que os ativos eles fossem geolocalizados com GPS de alta precisão. O que pedia, basicamente, esse requerimento era uma precisão de mais ou menos 6 centímetros durante a construção e que fosse coletado essa geolocalização a cada 762 metros. Algumas estatísticas do projeto, eram 35 diferentes cantos de obra, em um total, né, nesses 35 de mais de 10 mil metros de valas abertas, sendo 15 perfurações direcionadas, né, e que passavam por baixo de rodovias e ferrovias. Então, a coleta de dados de GPS de alta precisão, nessa época, não era utilizada pela VPI. O que normalmente ela utilizava era equipes de topógrafo, mas para esse projeto em si, o tempo que a VPI tinha para executar esse trabalho ia encarecer demais a construção. Então, ela tinha que enfrentar tanto despesas adicionais quanto o risco de maior tempo para essa coleta. Então, dentro do processo de decisão, a VPI já estava começando a utilizar, a gente já estava em piloto com a VPI em um outro projeto, então ela já conhecia a LocusView, e por esse conhecimento ela veio falar conosco o que ela tinha, primeiro em vista era a questão da economia de custo, mas também a consistência e a facilidade na coleta dos dados. Quais eram as preocupações? Bom, eu tenho uns requerimentos de precisão de dados bastante pesados e eu tenho pouco tempo, tenho que executar isso aqui já, né? Não é um projeto para futuro, eu já preciso começar a executar. E os benefícios que ela esperava obter, obviamente, que era a redução de custo, expandir as capacidades e reduzir a necessidade de topógrafo externos. O que a gente teve de grande caso de sucesso aqui foi a rapidez da implementação. Entre o primeiro contato da VPI e ela começar a ter a coleta de dados em campo, tempo que se transcorreu foi de apenas 10 dias. Após um treinamento, após um kickoff, uma configuração inicial, a gente fez um treinamento de 4 horas e depois de 4 horas a equipe de campo já começou a sair a campo para poder fazer essa coleta, né? Então, o que ela utilizou foi um kit completo da LocusView, que incluía aplicação móvel, uma aplicação web para o acompanhamento do progresso daquele projeto em tempo real, e um kit de hardware, que incluía um tablet, um GPS de alta precisão e uma antena RTK, porque em alguns pontos desse projeto faltava, inclusive, cobertura de dados de determinadas operadoras. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos de telas que foram capturadas durante o processo. Então, aqui a gente vê a captura, vê o projeto em si. A pessoa de campo seleciona qual o material que ela quer registrar naquele momento. Nesse caso específico, era um registro de um conduíte. Esse conduíte foi selecionado em relação ao modelo e, a partir daí, já se começa a capturar o dado em campo. É possível se capturar todas as evidências, formulários, fotos para cada ativo que é coletado. Aqui, nesse caso, foi requerido que tivesse algumas fotos acompanhando a coleta desses dados e o preenchimento de alguns formulários. Então, basicamente, o que a VPI foi fazendo foi registrando todos os materiais e, ao final, o que ela obteve foi algo similar a isso aqui que a gente está vendo, que é basicamente a visibilidade de a execução de cada um dos canteiros de obra que ela tinha, com o detalhamento muito específico do que cada canteiro de obra tinha, quais foram os ativos instalados, e com todo o nível de detalhe para cada um deles, né? Qual era o material, qual as especificações daquele material, e pôde gerar e entregar os relatórios para o cliente, nesse caso,
com muito mais qualidade. Então, aqui a gente vê que desde o escritório, desde a aplicação web, eu consigo ver exatamente todas as informações que são inseridas pela equipe de campo, reduzindo bastante o que seria aí a supervisão em campo e a aprovação do trabalho. Bom, para fechar, alguns números importantes: foram 6 meses de coleta de dados, mais de 23 projetos ativos, um total de quase 5 mil metros de ativos lineares, mais de quase 5 mil fotos, e a precisão média do GPS foi de 4,6 centímetros. Então, se pôde cumprir com o prazo e com os requerimentos do processo, com uma redução de 20% em tempo, em relação ao que estava previsto, e uma redução de mais de 50% em relação ao custo que eles teriam com o topógrafo. Então, já para finalizar, alguns insights da VPI no término do projeto, que eles acharam de interessante, foi que a integração entre o software e hardware de GPS tornou tudo mais fácil, e que a flexibilidade da solução da LocusView permitiu que eles executassem todo esse projeto. Então, essa é toda a informação que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Antes de entrar para perguntas, eu queria realmente agradecer a atenção, o tempo, e dizer mais uma vez que a gente está à disposição para vê-los aí na versão presencial do Smart Grid, agora na sua 13ª edição. Ciro, não sei se você quer abrir se a gente ainda tem tempo ainda para perguntas e respostas. Claro, eu mesmo. Bom, em primeiro lugar, parabéns, você fez uma brilhante apresentação aí, é impressionante o que a gente consegue viabilizar, né, em termos de integração numa solução como essa, né? E você mostrou números importantes, né? E eu fiquei com uma dúvida, né? Quanto que é o retorno num projeto de implantação como esse, né? Quanto tempo você consegue retornar? Qual que é a taxa de retorno interna, né, de um projeto como esse, Sérgio? Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro que sim, Ciro, eu falo sim. Na verdade, a solução da LocusView, ela permite que a gente comece a ver valor desde uma fase muito inicial do projeto. Existe, obviamente, que o ideal, quando a gente busca a questão da integração total, que é a integração com sistemas de registro, a integração com sistemas iniciais do planejamento do projeto e assim por diante, essa implementação ela demora um pouco mais. Mas o que normalmente a gente vê é assim: enquanto essa implementação, enquanto essa integração com os sistemas ela acontece, a equipe de campo já pode começar a utilizar a solução e você já começa a ter um ganho, já começa a ver valor dessa implementação desde o primeiro dia. Então, a gente começa com a exemplo aqui da VPI. A gente pode fazer uma reunião de kickoff e começar a configurar a solução de maneira muito rápida, e te diria que a partir de 1 ou 2 meses, em geral, os clientes eles já começam a receber um valor disso. Aonde estão os principais ganhos? Na redução de custos de back-office, quando a gente está falando de ganhos tangíveis, né? A redução de custo de back-office, redução de retrabalho para digitalização desses projetos, e a redução de custo de envio de supervisor para campo, para poder acompanhar as obras. Normalmente, quando a gente começa com um projeto em fases, ou seja, mesmo antes de ter a integração com os sistemas, se eu já começo com uma fase inicial de coleta de dados, treinamento do pessoal de campo e coleta de dados de maneira digital, em torno de 6 a 8 meses a gente já consegue ver cada kit sendo pago. Então, a gente consegue ter o break-even disso em máximo 8 meses.
para a gente poder ter um ROI total do projeto, quando a gente está falando de um projeto maior, com integração de sistemas. Esse período pode levar aí de 14 a 18 meses. Mas, normalmente, quando a gente começa desde um princípio, já menos de um ano eu já consigo ter a recuperação do investimento. Mesmo assim, muito baixo, hein? Mesmo nesse projeto aí maior, né? Pô, 18 meses, 1 ano e meio, né? Muito rápido, né? Agora, uma pergunta, Sérgio, como é que você consegue maximizar a adoção, né, do sistema e as atividades das equipes de campo? E como é que é feita essa troca de informação entre o campo e o escritório nas alterações, né? Fantástico, fantástico. Obrigado pela pergunta. A pergunta é bem relevante, Ciro. Primeiramente, assim, essa questão da adoção pela equipe de campo, ela é chave, né? Se a gente não tem... imagina que, normalmente, o pessoal que vai para a obra, na maior parte dos casos, é nada tecnológico. A gente, obviamente, que tem que fazer todo o trabalho de treinamento, mas o que nos ajuda a garantir a adoção é que, desde o conceito da solução, ela sempre foi o que a gente chama de mobile first, ou seja, a gente sempre pensou primeiro na aplicação móvel, para depois pensar no que vem de web. Então, a gente sempre pensou na aplicação móvel e sempre pensou com a visão e o foco no usuário de campo. Então, você imagina que, durante as configurações que a gente faz na plataforma, essa configuração inicial, ela é realizada de acordo com o processo que a empresa já leva. Então, a gente revisa, faz um trabalho de consultoria para revisar todo o processo. Obviamente que a gente sugere mudanças e melhores práticas, mas o que a gente faz é tentar reproduzir em formulários de início de trabalho, de fechamento de trabalho, o que já é comum para o usuário de campo. E o que facilita muito, a gente tem vários testemunhos do pessoal de campo falando, para mim facilitou demais e tudo, é que no lugar da pessoa ter que escrever, já seja, eu falo escrever não só em papel, mas inclusive algumas empresas utilizam Excel para a pessoa colocar ali os dados do material que está sendo inserido. Aqui basicamente ele vai ver o material que está listado já para aquela obra. Reduz muito o tempo dele de tomar nota ou de apontar os ativos que ele está utilizando e, ao mesmo tempo, reduz o risco de erros manuais. Quanto à questão da comunicação campo-escritório, a partir do momento que eu estou utilizando a solução móvel, e eu sincronizo, por exemplo, estou fazendo um registro de um conduíte que eu estou passando, né? Enquanto eu vou com o GPS, com o polo ali, o GPS e o tablet, e clico para registrar aquele ativo, vou clicando ao longo da linha, né, que eu vou registrando. Quando eu dou em sincronizar, se é o caso de eu estar com o tablet conectado, eu aperto sincronizar e, automaticamente, quem está no escritório, o engenheiro responsável por aquele projeto, ele basicamente atualiza o navegador dele, né? Ele vê aqui o projeto e ele vê a linha que acabou de ser criada. Supondo que eu tenha que mudar, porque, por alguma razão, o registro A que tinha sido enviado, o conduíte de 3 polegadas, para aquele caso ali, tem que ser alterado para um conduíte de 4 polegadas, eu posso fazer essa solicitação através da aplicação e o engenheiro do escritório ele vai receber isso em tempo real, vai analisar e vai poder me responder. Não, perfeito, uso de 4, ou não, aqui a gente tem que dar um jeito de usar o de 3. Então, essa comunicação é imediata, em tempo real, e reduz muito tempo. Normalmente, nos processos atuais, quando acontece alguma coisa assim, a pessoa para a obra, tem que mandar a solicitação para o engenheiro, que vai receber isso fisicamente, tentar entender qual é a questão, responder para no dia seguinte, ou no melhor dos casos, a pessoa voltar a fazer a execução daquele trabalho, né? Então, dessa forma, você já está fazendo as build, né? Você já construiu diferente no campo, o pessoal do escritório já fica sabendo, então.
Exatamente. Então, O isso é S-Building muito ele é gerado de maneira automática. muito legal. E uma última questão, Sérgio. Muitas empresas têm sistemas de gerenciamento de ativos, sistemas GIS, né, georreferenciados, Uhum. existentes, né? Como é que você implementa isso no sistema da empresa? Você tem que fazer modificações, né? E outra preocupação, isso é muito bom para quando a gente vai começar uma construção, mas a obra ela está acontecendo, Uhum. as empresas elas têm múltiplas frentes de obra aberta, né? Como é que você consegue fazer isso aí, pegar uma obra que está no meio, enfim, né? Então são Claro. esses dois aspectos aí que são Fantástico. questões É, normais, né? De quem seria um potencial usuário, né? Para esse sistema. claro. Em relação ao GIS, a Locusview ela tem APIs com as quais a gente se conecta com os sistemas de registro em geral. Então, a gente tem total possibilidade de integração. Os principais GIS do mercado, os GIS que são mais comerciais, a gente conhece bem. Alguns GIS proprietários, a gente já tem experiência com integração. E a gente tem efetivamente, um dos grandes diferenciais é esse, né? Quando a gente termina o projeto de construção, um dos outputs desse projeto, dos resultados desse projeto é o S-Building, como você mencionou, e que pode ser exportado, ainda que não esteja uma integração, ele pode ser exportado para um sistema de GIS. O que a gente recomenda sempre é que, obviamente, que exista a integração para essa informação chegar de maneira mais fácil. Mas, mesmo que não exista essa integração, é exportado em um formato que o GIS ele interpreta e automaticamente atualiza o gêmeo digital que essa empresa tem do seu lado. Em relação ao mapeamento de ativos existentes, é muito comum, a gente tem muitos clientes que efetivamente a parte de construir ou de novas construções, muitas vezes tem que fazer um levantamento, um mapeamento dos ativos que já estão lá. Isso facilita muito também para a equipe de campo, porque no lugar de eu contratar uma pessoa que vai para campo e que vai tirar fotos e que vai escrever o que tem ali naquele ativo, para depois transformar isso para um formato digital, da mesma forma que eu faço a captura da informação que está sendo instalada, eu posso fazer a captura e o mapeamento de dados de uma infraestrutura existente. A gente sabe que muitas empresas, muitas vezes, não têm, digamos assim, com total integridade de dados a informação dos próprios ativos, né? E a gente vê muitos exemplos disso com alguns dos nossos clientes, que às vezes precisam fazer a validação dos ativos em determinada área, e a gente pode ajudar nisso também. Muito bom, Sérgio. Bom, nós estamos a 10 minutos já passados aí do tempo que a gente tinha estabelecido, mas o assunto realmente é instigante, apaixonante, e nós temos muito mais a detalhar aí agora no evento presencial, não é, Sérgio? Você vai estar lá, né, com a sua equipe, e vai ser um prazer aí revê-lo aí presencialmente no dia 30, né, que vai ser a sua apresentação, mas nós vamos nos encontrar já no dia 29, né? Então, Exatamente, Ciro. Somente para completar, eu estarei presencialmente aí no evento e também vai acompanhar, vão estar nos acompanhando a Alicia Farag, que é a cofundadora e presidente da Locusview Global, e o Jack Shayo, que é o Country Manager da Locusview no México. Então, a gente e nosso time estaremos por lá e à disposição de vocês para conversar um pouco mais de detalhes sobre esse tema. excelente. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o Sérgio Oliveira, que é diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina da Locusview, né? Ele e a equipe dele vai estar em peso lá no fórum, lá nos mostrando em maiores detalhes toda essa plataforma maravilhosa aí que foi mostrada agora.
Então, eu queria encerrar esse webinar e, antes disso, eu vou passar para o Júlio fazer as considerações finais e fazer o encerramento. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Agradeço também a toda a audiência o apoio aí que nos deu ao longo desse sexto webinar do Fórum. Tá ok? Muito obrigado aí, boa tarde. Júlio, a bola está com você. Excelente, excelente apresentação, Sérgio, parabéns. A gente esperava realmente um conteúdo bastante interessante. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à Locusville, que acreditou no nosso projeto, está conosco como patrocinador, a presença que vai ter da sua presidente, que vai estar aqui presente com a gente. Nós vamos ter uma apresentação feita por ela, nós vamos ter tradução simultânea, vai ser uma coisa bem interessante. E um agradecimento também ao Ciro Boccuzzi, por outra vez brilhante em termos do trabalho de moderação. E eu queria, antes de fazer o encerramento, em nome da Locusville, ela nos propiciou, além da apresentação, nós estamos oferecendo 2 inscrições integrais para o Smart Grid Forum esse ano, oferecimento da Locusville, e nós já fizemos o sorteio. Vocês conhecem a gente, sabe que a gente faz um trabalho bastante sério em relação a isso, já fizemos o trabalho de todos da audiência que estão presentes até agora. Então, os 2 sorteados foram o senhor Damian Obiglio e o senhor Carlos Nicolini. Esses 2 participantes hoje do webinar, eles vão ter a inscrição integral no Smart Grid Forum. Espero poder contar com a presença dos 2 durante o evento. Vai ser uma honra para nós. E vocês poderão encontrar e bater um papo depois com o Sérgio, que ele que está propiciando, em nome da Locusville, essa gentileza dessas 2 inscrições integrais para a participação no Smart Grid Forum. Agradeço a toda a audiência, agradeço em especial ao Sérgio, ao Ciro, e estamos então encerrando. Esperamos encontrá-los nos dias 29 e 30 de novembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, para que a gente possa fazer um grande evento de retorno presencial, com um network muito interessante, com profissionais especialistas do Brasil e do exterior. E esperamos contá-los também no nosso próximo webinar, que vai ser um pouco o próximo evento, no dia 25 de novembro, sobre a DMS, Sistema Avançado de Gestão da Distribuição. O 7º webinar, pré-evento, vai ser realizado no dia 25, às 17 horas. Vocês receberão por e-mail todos os detalhes desse evento. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima evento. Estamos dando por encerrado o nosso webinar. Obrigado muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos aí. Grande abraço e um bom fim de semana. Abraço a todos, e a gente vai entrar em contato com os 2 premiados para ver se mandar em termos do material. Sucesso a todos, estou dando por encerrada a sessão. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite.